Fala, motoras! Estamos aqui na Rio Parts, no stand da Suporte, distribuidora de autopeças aqui do Rio de Janeiro, uma distribuidora regional. Convidamos aqui o Rafael e ele aceitou a bom grado para aqui fazer uma entrevista com a gente do Vai Buscar. Rafael, muito obrigado, cara. Tá bom? Obrigado a você pelo convite. Diretor, tá? E sócio aqui da Suporte, um dos fundadores da Suporte, está aqui com a gente conversando um pouquinho. A gente já segue aí um tempinho eles tem podcast, faz conteúdo na internet. É uma distribuidora aqui que está no Rio de Janeiro e a gente quer conversar um pouquinho com eles, né? Vocês sabem que o Vai Buscar fala sobre negócios automotivos e a gente está aqui para falar um pouquinho sobre a estratégia de negócio deles aqui dentro da região e dentro desse ecossistema automotivo. Rafael, obrigadão novamente, tá bom estar com a gente aí. E agora, a Rio Parts, como é que tá? Cara, muito boa, já é terceiro dia de feira, né? E surpreendeu muito o movimento desde o primeiro dia, né? Geralmente uma feira, você que frequenta todas as feiras, sabe aqui. Que o primeiro dia geralmente é mais fraco, mas já começou bem forte, então surpreendeu bem. Um outro ponto, assim, bem surpreendente é a maturidade que a feira ganhou esse ano, porque comparado com a edição anterior, a gente está vendo que o investimento nos estandes está cada vez maior. Então isso mostra o quanto que o mercado está acreditando cada vez mais na Rio Parts, né? A Rio Parts ainda é uma bebê, né? Sim. Na questão de feira, ou é a sexta edição, mas pelo que a primeira vez que o Vai Buscar está aqui, mas já vi uma estrutura, né, interessante aqui para a região. É isso? Ela ficou pausada por 10 anos, na verdade é essa. Então, na prática, agora é como se a gente estivesse agora na segunda edição. Na segunda edição. Foi um evento que renasceu e renasceu muito bem há 2 anos atrás. A gente estava aqui como expositor e foi o que fez a gente acreditar e voltar para esse ano e com certeza estaremos de novo aqui em 2027. Ah, que legal. E a gente vai estar aqui também. A gente está aqui sempre aí com vocês, trazendo novidades, tendências e inovações do setor automotivo. Rafael, vamos falar um pouquinho da Suporte, cara. Vamos lá, da onde surgiu? Por que o nome Suporte? Cara, legal isso, porque a Suporte, ela surgiu, ela foi fundada, eu não estava na fundação dela, né? Ela foi fundada há 23 anos atrás. Ah, faz bastante tempo, né? Com 2 sócios e hoje somos 4 sócios. E ela não tinha esse nome, isso é uma curiosidade que nem todo mundo sabe. Ela era chamada Fest Distribuidora de Autopeças. Só que ninguém no mercado sabia falar o nome Fest. É festa? É o quê? E tal, não sei o quê. E aí depois de 2 anos de existência da empresa, ela mudou o nome para Suporte. E aí a gente falava com os clientes, aqui era Suporte Distribuidor e tal. E o pessoal, a antiga Fest, aí aprenderam. Depois que a gente mudou, o pessoal aprendeu. Interessante. Mas a empresa começou com uma linha de freios, tá? Principalmente disco e pastilha. A partir daí, depois foi desenvolvendo a linha de produtos. Sempre foi distribuidora ou começou como varejo? Sempre foi. Sempre foi. Isso é uma questão que até no início dava uma certa confusão, porque um dos sócios fundadores tinha varejo. Tem varejo até hoje. Sim. Mas ele não está mais com a gente comprou a parte dele, ele segue só no varejo dele, a gente seguiu com a distribuição. Somos amigos ainda, ele estava aí agora há pouco, inclusive. Mas foi uma mudança que ajudou muito a gente, agora com o novo quadro societário, a alinhar pessoas com a mesma visão de negócio. Então hoje, por exemplo, você acompanha a gente na internet, sabe que a gente tem o Suporte Cash, a gente tem o canal Auto Negócio, que traz conteúdo de gestão. Muito bom esse pessoal, esse canal do YouTube, muito bom. A gente traz conteúdo de gestão para o mercado, então tudo isso foram investimentos que vieram depois que a gente teve essa separação e alinhou a mesma mentalidade de sócios para o mesmo lado. Então, a gente está aqui hoje criando diversas soluções para ajudar o mercado a nunca parar de vender com produtos e nunca parar de crescer com educação, que é o que a gente faz. Agora a gente tem uma direção muito certa para o que a gente quer fazer no mercado. Sabe? Quem é que participa hoje do quadro societário? Hoje somos eu, o Gustavo, que está aqui, que toca a parte de tecnologia. Hoje você está na diretoria de? Hoje eu sou diretor de operações da empresa, tá? Certo. O Gustavo é o head de TI, tecnologia, tem uma equipe só de programadores hoje, são 4 programadores na equipe, que ajudam a gente a trazer soluções de tecnologia para os clientes e para os fornecedores. São produtos novos que é uma coisa que a gente não tinha antigamente e no último ano a gente começou a vender tecnologia para os fornecedores. E seria o que de tecnologia? O que vocês hoje vendem? Cara, o maior ponto cego das indústrias no Brasil é não entender de verdade o que o varejo, o que o ponto de venda sabe daquela marca. Sim. O que aquele ponto de venda quer ter de ajuda das marcas. O que o consumidor final está enxergando sobre a marca dele. Eles são completamente cegos para isso. Então a gente criou, junto com a nossa equipe de promotores na rua, com a ajuda da tecnologia com a equipe do Gustavo, a gente criou soluções que fazem diagnóstico de marca em tempo real para as indústrias. E as indústrias pagam por esse serviço, tem ali um diagnóstico do ponto de vista do próprio consumidor e também isso vem junto com uma reunião de estratégia da liderança da Suporte
A gente olha aquele relatório, pega todos os dados e fala, ó, do nosso ponto de vista, vocês como marca poderiam ganhar muito mudando isso, isso e isso. E a gente como distribuidor também podemos aqui melhorar nisso, nisso e nisso. Vamos fazer um esforço em conjunto para atuar nessas regiões? E aí a tecnologia ajuda a gente com isso. Tu tá me dizendo que tu pega um feedback da ponta e dá um posicionamento de mercado para a marca. É isso aí. Pô, que coisa legal, né, cara? Porque a maioria dos trabalhos de promotoria de rua fica muito focada em fazer brinde e tal, campanha. E a nossa visita é 100% focada em dados. Nossa promotora chega lá com um iPad, um formulário que tem que ter todas as respostas sobre aquele ponto de venda. Sim. E isso ao longo do mês dá pra gente, com a nossa equipe hoje, em torno de 1.000 a 1.200 captações de respostas. E isso traz muita qualidade de dados. Isso vocês estão fazendo só aqui no Rio ou em outros estados? É só no Rio de Janeiro. A Suporte é uma empresa que atua estritamente no Rio de Janeiro. Por enquanto. Por enquanto. E essa tecnologia, vocês já têm interesse em exportar ou é cria de vocês? Ainda estão em verificação, em crescimento? Não, ela já está pronta, já é utilizada. A gente já passamos pelo período de teste, ela já está sendo utilizada. E agora a gente está no momento de fazer visitas nas indústrias que trabalham com a gente para apresentar formalmente o projeto. Agora, quem trabalha com tecnologia sabe que um software, ele nunca está pronto. Nunca está pronto. Está sempre aplicando melhorias. Isso é uma frase que eu me lembro que o Mark Zuckerberg, referência para todo mundo que fundou o Facebook, ele sempre falou isso. Sim. Cara, o programa nunca está pronto. Então, ele está funcional, está dando resultado? Tá. Mas a gente está sempre trazendo melhoria. A plataforma de vocês, o RP, o CRM de vocês tudo criaram ou é terceirizado ainda? É tudo nosso. Hoje na prática, a gente usa um banco de dados terceirizado, mas a nossa equipe interna que desenvolve todas as soluções que cada equipe usa. Então, a equipe de compras usa uma solução desenvolvida por nós, de vendas usa outra também desenvolvida por nós. O que a gente usa de dados com BI, dashboard, soluções para cliente também, tudo é desenvolvido internamente hoje. Que legal. Então a gente ficou no diretor de o diretor de marketing. Falamos de tecnologia. Aí ficou você diretor, o outro que você falou. Eu fico como diretor de operações. Então a liderança hoje responde a mim. E eu reporto aos sócios. Apesar de eu também ser um dos sócios, eu reporto aos sócios. A gente tem hoje outras lideranças que a gente vai ter marketing, compras, logística. Mas não vendas. são sócios, são só departamentos. Não, são departamentos, e cada departamento tem um head de área. Legal. E por acaso o de tecnologia é o Gustavo, que também é um dos sócios. Que é um dos sócios, né? Legal. Sendo, hoje é suporte regional, tá? Vocês atacam todo o estado do Rio de Janeiro? Todo o estado. A gente tem, inclusive, como premissa para a nossa diferenciação no mercado é a velocidade de entrega. Então, a gente hoje é a entrega mais rápida do Rio de Janeiro, em qualquer lugar que você vai, e isso não é que seja só uma estratégia, é a forma que a gente gosta de trabalhar e ver que faz mais sentido para a gente gerar valor para o nosso cliente. Vocês estão na capital, o CT, ou tem CTs distribuídos? Ou só temos dois. Ambos em região metropolitana do Rio, mas em áreas opostas para que a gente possa ter essa capilaridade no estado. Aí vocês melhoraram na logística, né? Para poder fazer essa entrega bem mais rápido para o cliente. É isso aí. Legal. Outra coisa, suporte do Rio. Né? E uma das coisas, antes da gente começar a gravar, eu te falei sobre como lutar contra os plays grandes, né? Então, a maioria das capitais hoje do Brasil, né, trazem plays que tragam grandes empresas que estão em vários estados. Algumas em 20 estados, entendeu? 20 filiais, 15 filiais, e que compram uma quantidade muito grande, né? E distribuem para suas filiais. Como é que a Suporte consegue lutar igual a igual? Na verdade, ninguém luta de igual para igual. Nem o gigante com a gente, nem a gente com o gigante, cada um tem o seu ponto forte, né? E conforme a empresa fica muito grande, e a gente falando aqui das grandes distribuidoras, né, que são centenas de vezes maiores do que a gente, os pontos fortes deles são de fato muito fortes. Só que pelo tamanho, pela estrutura, isso abre muitas brechas e muitas lacunas de estratégia, que são as lacunas que a gente preenche no mercado. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, o nosso ponto mais forte de todos é o nosso serviço. E a forma que a gente entende o cliente, a gente por ser regional e pela capilaridade que a gente tem, isso dá muito mais proximidade do mercado, a ponto de eu poder fazer, por exemplo, um programa, quando eu falei para você, para eu captar dados de todos os PDVs que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Isso traz muita vantagem competitiva no ponto de você saber de verdade o que esse cara quer.
que o grande vai ter de muita vantagem? Cara, você acabou de falar, ele negocia com volumes gigantescos de dinheiro. O caixa desses caras é muito grande. Então, se você for pegar ali, porra, um óleo 5W30, produto que mais vende, o óleo que mais vende, Sim. esse cara vai arrebentar de preço. Só que eu trabalho com uma linha completa de produtos, atrelada a um serviço muito forte, que muitas vezes o cara vai preferir comprar da gente, porque a gente tem sim um preço competitivo, e a gente é bem competitivo no Rio hoje, mas mesmo se for algum produto que a gente não esteja tão competitivo, eu entrego às vezes para ele a garantia dele do varejo não perder o cliente dele na ponta, talvez pela minha logística, talvez por eu ajudar ele a encontrar o produto que talvez o nacional não vai ajudar, que ele não tem, também não está muito aí, porque ele já vende muito também. Então tem diversas lacunas. Tu acha que a burocracia das grandes impedem delas crescerem mais ou venderem mais? Muitas vezes sim, mas... Que se engessa um pouco? Sim, mas é importante que a empresa grande seja um pouco engessada. Quanto mais a empresa cresce, se você não cria burocracias, e aí não é exagero, tá? Mas você precisa ter processo depois que você cresce. Senão vira uma loucura. Você imagina uma empresa pega uma distribuidora grande que tem 1000 funcionários, se não tiver processo, uma mínima burocracia para as coisas funcionarem, como é que as pessoas vão fazer as coisas do jeito certo? Não tem como. Então, atrapalha em alguns casos? Sim. Mas conforme você cresce, a burocracia é sua aliada para manter as coisas crescendo. Pode diminuir a sua velocidade, sim. Acontece. Eu hoje sou uma empresa mais burocrática do que quando eu tinha metade do meu tamanho. Sim. O que você só não pode fazer é deixar essa burocracia atrapalhar a jornada do seu cliente a ponto disso te fazer perder o cara. Você tem que saber dosar, mas ela é necessária. Então, isso aí ainda não atrapalha ou pode atrapalhar? Depende da dose. Depende da dose, né? É igual um remédio. Vocês tentam equilibrar para que essa burocracia não atrapalhe nas vendas. É igual o remédio. Eu não sou um cara muito de frase de efeito não, tá? Mas a galera fala que a diferença entre o veneno e o antídoto é a dose. Sim. Cara, é isso. A burocracia é a mesma coisa. Você pode criar um processo que vai ajudar a sua empresa inteira a funcionar perfeitamente bem, ou você pode criar um processo tão ruim que ele te atrapalha a vender. Então depende de como você vai construir tudo isso. Toda distribuidora regional, eu vejo que se as características são iguais de preço e marca são iguais, sempre a regional vence. Você concorda com isso? Dentro do estado, quando o preço é balizado, quando a marca tem e o cliente ele sempre vai preferir a regional? Cara, não é sempre, tá? E tem um ponto específico que a gente nunca pode tirar da cabeça, que é o seguinte: a gente está falando cada vez mais aqui de tecnologia, tem um monte de empresa colocando robô de atendimento e tal. A gente está falando de velocidade de entrega e tudo isso. Só que no meio do caminho sempre tem o ser humano, cara. E aí você vai pegar, por exemplo, às vezes uma loja pequena, mas que já existe, sei lá, há 20 anos, e o cara se acostumou a comprar com o vendedor X da distribuidora X, e não existe serviço na empresa que tire o cara de lá, porque ele se acostumou com aquela pessoa, ele quer aquilo. Isso parece loucura em alguns casos, mas ainda acontece. No nosso mercado isso ainda acontece, por diversos motivos. Ou falta de profissionalização de alguns varejos, ou então até assim, falta de ter ambientes como esse, momentos desse, para a pessoa poder abrir a cabeça e conhecer novas empresas, novos fornecedores. Mas sobre a sua pergunta, o regional sempre vai vencer se as condições forem iguais? São iguais. Cara, não, tem muita variável no meio. No fim das contas, você pode fazer um atendimento maravilhoso e o cara vai querer comprar contigo, beleza, mas daqui a pouco pode acontecer que o vendedor seu está de férias, entra um outro. E se você não tem processo bem definido, vai atender super mal, você vai perder esse cara para alguém. Para quem? Para quem aparecer na hora atender melhor. Pode ser um regional, pode ser um nacional, e aí tudo depende do ser humano, do momento, do que vai acontecer ali. Eu não gosto de cravar em pedra quem é melhor, quem é pior, porque eu acredito mesmo que isso não existe. O que a Suporte faz para que essa variável não atinja? Porque pode acontecer dentro da Suporte que um vendedor perca alguém por causa dessa situação. E o que ela faz hoje que poderia replicar para as outras empresas que estão assistindo a gente? Tá, eu vou trazer até como que a gente faz, e talvez se a pessoa não se identificar muito por não ser o momento dela para fazer igual a gente, tenta adaptar isso para a sua realidade, tá? Hoje, como eu falei, a gente tem uma equipe de tecnologia muito forte dentro de casa. Então, o nosso vendedor, ele tem acesso em tempo real o tempo inteiro da carteira de clientes dele na tela dele. E ele tem avisos, alertas, na verdade, para situações como essa.
tempo de cliente sem compra, cliente com média de compra muito abaixo do normal. Então o nosso sistema vai avisar ele que ele tem que fazer isso. Ah, mas e se ele não perceber e não fizer? Aí a estrutura da burocracia tem que funcionar. A gente tem um supervisor, cada supervisor tem uma quantidade limitada de vendedores, porque ele precisa dar atenção ao que também está acontecendo na carteira de cada um. E quando isso der o alerta para o vendedor, ele não atuar, vai dar o alerta lá. Sim. Tem as metas, os processos para ser batido e aquele coordenador vai ficar analisando tudo isso. Isso aí. É claro que tudo que eu estou falando envolve tecnologia e tal, coisas que te facilitam o dia a dia, que nem sempre vai ser a realidade de todo mundo. Mas tem que criar uma forma de criar alguma coisa, algum lembrete, alguma forma que vai fazer você parar e olhar para quem compra de você e entender o que está saindo do normal, sabe? Cada um vai ter uma solução dependendo do tamanho da equipe, da sua capacidade de investimento, aí de cada um. Legal. Vamos falar uma coisa muito interessante. Muitos hoje que eu conheço, distribuidores que eram só distribuidores, abriram e viraram atacarejo. Tá? O que você vê esse movimento de mercado? É uma questão inevitável para as distribuidoras ou não? Hoje a Suporte tem essa mentalidade que só distribuidor ainda consegue se sobreviver? De fato, isso está acontecendo muito. E na nossa visão como empresa, isso não vai acontecer com a gente. Sim. A gente tem outros caminhos que a gente quer seguir. Acredito que quem está fazendo e esteja crescendo deve ser porque está dando certo. E tudo bem, né? Assim, cada empresa sabe da sua estratégia. Quando você pergunta assim, esse é o caminho? Para quem faz dar certo, deve ser o caminho. Se a gente fizesse, poderia dar certo? Cara, sim, a gente tem capacidade de entrar em diversos mercados hoje, isso não seria um problema. Só não é o caminho que a gente quer tomar hoje. Hoje a política é não abrir porta pro atacarejo ou pro varejo. Isso aí. Ser distribuidora. Isso aí. Mas como é que tu acha hoje esse mercado? O que tu acha hoje como, não sei se pode dizer como sócio ou como uma pessoa só que tem experiência no mercado? Esse movimento que está acontecendo de algumas distribuidoras, até nacionais, né? Ou regionais, né? Como eu tenho algumas empresas que é só Nordeste, mas que hoje abrem porta. Tem sua distribuidora e vão lá e abrem uma atacarejo. O que você acha hoje desse movimento? Cara, na minha opinião, isso é um movimento que vai acontecer com todos os mercados que ganham maturidade, tá? Isso já aconteceu no mercado de comida, mercado de pet shop, mercado de farmácia. Grandes empresas estão assumindo cada vez mais novos pontos na cadeia de suprimento. Então, levando para o limite isso, a gente tem, por exemplo, a CIMED, que é a indústria e a própria distribuidora, e no Brasil inteiro. A gente está vendo agora que o Mercado Livre vai entrar no ramo de farmácia. Então, é muito comum de mercados que amadurecem, tá? Estados Unidos, por exemplo, você tem isso o tempo inteiro. A indústria de autopeças mesmo é quem vai atender o varejo. Agora, vai acontecer aqui, na minha opinião, vai acontecer, a gente vai ver grandes redes assumindo boa parte do território como as empresas mais fortes do mercado, e quem está ali no meio do caminho, que é pequeno hoje, ou vai se profissionalizar e vai crescer, ou vai ser comprado, ou vai sumir. Tá? Não sendo mensageiro do apocalipse, eu posso estar completamente equivocado e esse vídeo amadurecer super mal, tá? Mas eu acredito que isso é uma coisa que vai acontecer. Tá certo isso aqui e eu ter gravado uma coisa que já vai acontecer. Mas eu acho que esse é um movimento que vai acontecer com o nosso mercado porque ele está amadurecendo rápido, tá? Inclusive com a tecnologia chegando na rede inteira, e você está vendo, por exemplo, gigantes do mercado, por exemplo, a Chevrolet com loja oficial na Shopee, fora tudo que já existe de loja oficial no Mercado Livre, tudo isso já está acontecendo. O que hoje segura um pouco a gente é que o nosso consumidor ainda não se acostumou a isso. Não é normal para ele comprar peça de carro, principalmente o leigo, direto num canal desse. A hora que a tecnologia resolver esse problema, acho que isso vai acontecer. Esse é o pensamento que a gente fala. Eu digo muito que o varejista hoje desapareceu. Eu digo que aquele que é varejista e não coloca uma oficina, um serviço do lado, ele não vai sobreviver, né? Cara, tem pelo menos abrir o serviço do lado porque vem o atacarejo e acaba com ele. Tu acha que o serviço hoje é o futuro desses caras que querem vender peças? Eu acredito que o serviço é o único cara que está garantido que não vai sumir. Essa é a minha premissa hoje no mercado. Sim. Porque quando a gente olha a indústria vendendo para a distribuidora, mas também vendendo para o varejo, mas também vendendo para o consumidor final na internet, distribuidor vendendo para varejo. Para finalizar nossa conversa, o que você falaria para algumas pessoas que têm distribuidores, né? Distribuidores aí regionais em todo o Brasil. O que você aconselharia no desenvolvimento
da sua empresa, dessas pessoas? Cara, o regional está sendo cada vez mais valorizado dentro das indústrias aqui no cenário nacional nos últimos anos. E eu acho que eles perceberam como que a gente tem qualidade de informação para fazer o trabalho deles melhorar e cada vez chegar a mais varejos. E um apelo que eu faço, que eu acho que seria bem interessante, é fazer com que os regionais troquem mais informações entre si. Porque quando a gente pega a nossa participação no mercado como um todo, ela ainda é muito pequena frente aos nacionais. Então, a gente conseguir trocar informação e se ajudar nesse sentido, só vai fazer a gente crescer. Então, poder trocar mais informação, abrir mais conversas entre a gente, para mim é um caminho. A gente está na feira aqui, está conversando com diversos distribuidores daqui, inclusive incentivando eles a também serem expositores no próximo evento aqui da Rio Parte, para que esse movimento ganhe cada vez mais força. Rafael, obrigado. Beleza? Tá bom? O cara tá cheio de compromisso. Deus Valeu. abençoe. Segue o suporte, segue a buscar. E aqui a gente fala sobre negócios automotivos.